for para gravar aqui, depois posso colocar no YouTube. É uma alegria estar aqui, podendo conversar um pouco com vocês. E a Roberta me colocou assim uma questão, né? Porque sempre que eu venho aqui, eu peço uma inspiração sobre o que falar. E ela me colocou uma questão assim: como atravessar períodos de turbulência? Eu achei interessante, e isso me inspirou a algumas histórias. Então hoje eu quero navegar por aí com vocês. Se você imaginar que a vida é como um jogo que o espírito está jogando, um jogo de tabuleiro. E esse tabuleiro tem várias casas. E cada hora você está numa casa. Uma hora você está na casa da preocupação, outra hora você está na casa da alegria, de repente você cai numa casa de adoecimento, numa casa de preocupação financeira, raiva, conflitos. E esses estados de consciência, eles são impermanentes. A gente não estaciona em nenhuma casa. A vida é um constante caminhar sobre essas casas. E de vez em quando, ainda bem que de vez em quando, a gente para numa casa que é uma casa do aperto, né? É uma casa em que realmente nós somos provocados, em que as nossas limitações, elas são expostas. E você se vê assim, desafiado mesmo, né? Pela vida, através dos relacionamentos, através do trabalho. Você é provocado mesmo. E nessas horas, é como se fosse uma cobrança evolutiva. A vida está te cobrando um aprendizado. Alguns aprendizados a gente consegue ter de forma suave. Você vem aqui, você ouve algumas coisas, você reflete, você lê um livro, fala, nossa, faz sentido, aí aquilo alimenta a sua alma. E alguns aprendizados entram assim. Mas é verdade também que outros aprendizados só conseguem entrar quando vivemos turbulências. Porque a turbulência, ela tem uma característica, que ela faz com que uma casca, né, que a gente se protege, essa casca ela se rompe, ou ela é provocada a se romper. Assim como uma semente precisa que a casca se rompa, né, um pintinho precisa quebrar a casca do ovo para nascer. Então a nossa consciência maior, nossa consciência espiritual, às vezes ela também é provocada dessa forma. E não tem nada de errado com isso. Obrigado. Se você passa por uma crise, por um problema assim que te desafia, não tem nada de errado com você. Isso faz parte das leis desse plano. Vocês já ouviram falar daquelas árvores gigantes, né, que chama sequoia, que tem lá nos Estados Unidos? E lá é uma região que tem muito incêndio. Aí, conforme a civilização ali foi avançando na região, eles começaram a apagar os incêndios, né, quando acontecia. E aí os biólogos descobriram, depois de um tempo, que estava diminuindo a quantidade de sequoia que brotava naturalmente. E eles foram pesquisar e descobriram que o fogo, ele conseguia abrir a casca dessa semente. E aí, se não tinha o fogo, as árvores não conseguiam nascer, né? Então é a partir dessa imagem da natureza que os períodos de turbulência, eles são uma manifestação mesmo de uma força da natureza. Só que uma força da natureza que para cada um se dá de uma maneira, né? Você pode estar vivendo uma turbulência na família, no relacionamento com o filho, com, enfim, dinheiro, qualquer tema que te provocar,
e que faz você questionar. Essa é a característica da turbulência. Você de repente faz questionamentos que até então você não fazia, né? Está tudo bem, está tudo indo sem que nada nos desaponte, a gente tende a não questionar algumas coisas, né? Mas aí vem a turbulência. E então, quando esse tipo de situação se instala na nossa vida, existem alguns riscos. Que riscos são esses, né? Existe o risco de, pouco a pouco, você ir se fechando, de você ir ficando amargurado, de pouco a pouco você não procurar ver o ensinamento na perturbação. Se você não tem essa orientação mental, você vai interpretando o que está acontecendo como coisas nefastas, acontecendo algo ruim com você. Você está com uma período de má sorte e você está, enfim, você deixa de ver que tudo na vida pode ser transformado. Só que essa transformação, ela só se dá na nossa consciência. Então, primeiro ponto, a turbulência que você está vivendo, ela está acontecendo dentro de você. Por mais que tenha uma situação externa que te desafie, é importante você entender que o sentimento que você nutre sobre essa situação, os pensamentos que você tem, as respostas que você dá, elas dependem da forma como você está encarando isso que está acontecendo. E a forma que você está encarando, então, vai determinar a sua postura diante desse desafio. Isso é um fato muito importante que nos conecta, nos tira, na verdade, né, de um lugar de impotência. A postura da pessoa, a postura mental, a postura espiritual, vai determinar o resultado daquela crise. No que aquilo vai se transformar? Será que a semente vai nascer? Como nesse exemplo de que eu dei, de que o fogo do incêndio, ele fazia a semente nova brotar, né? Então, dessa mesma maneira, as turbulências da vida, elas vêm e elas querem que a gente possa ir além, né? Então, seria muito bom se a gente conseguisse dar esse passo, né? E a gente pode ter aí alguns problemas, como, por exemplo, quando você não consegue crescer através de uma turbulência, dela se repetir, e continuar se intensificando na sua vida. Então, as repetições são sinais de que há uma resistência em você de cumprir essa tarefa evolutiva. Essa tarefa evolutiva que inevitavelmente passa pelo orgulho. São tarefas que vêm para nos humildificar, para você aprender a pedir ajuda, para você poder se abrir mais, né, para o outro, poder se vulnerabilizar, aprender a abrir seu coração, sair de um estado de isolamento. Então, se você não faz a sua parte, né, que a sua parte então é levar a sério essa mensagem, é com você, né? Se a perturbação, a turbulência chegou para você, então tem essa tarefa evolutiva aí para você, né? Essa tarefa de crescer, momento de crescer. E aqui nesse plano nós temos basicamente duas frequências, né? A frequência do medo e a frequência do amor. Como que funciona isso? Nós podemos entrar em círculos de consciência, estados de consciência, que são círculos do medo. Então, o medo ativa o ódio, o medo ativa a disputa, o desespero, ele ativa a inveja e toda sorte de sentimentos negativos, mas tem raiz no medo.
E o medo, nós entramos no círculo do medo quando nós de alguma forma negamos amor. Você nega amor a você mesmo, ou você nega amor a um outro, a um próximo. Assim que você nega, você mudou a sua frequência. Dá um exemplo: você briga com alguém, você tem uma discussão, aí você faz assim: agora eu vou dar um gelo nessa pessoa, vou fingir que ela nem está aí. Você nega o amor. Na hora que você faz isso, seu coração se contrai, a energia não flui mais. O principal prejudicado vai ser você, pode ter certeza, porque você deixa de se abastecer com o amor quando você faz isso. Não só o outro, você perde o seu lugar no fluxo. E nós entramos nos círculos do amor, que se desdobram então em generosidade, união, ajuda verdadeira, compaixão, discernimento. Nós entramos nos círculos do amor quando não negamos o amor, quando não resistimos a essa força. E as turbulências, elas vão nos colocar em contato direto com esse dilema, dessa dualidade dentro de você. E aí você vai precisar discernir aonde é que você precisa dar do seu amor. Começando por você, começando por se cuidar, começando por se amar. Então, quando esse estado ele é nutrido dentro de você, você então interpreta as coisas de uma outra maneira. Você pode então ter uma visão mais ampla da turbulência, uma visão mais ampla. E essa visão mais ampla, ela te mostra que existe um antes, um durante e um depois, né? Que essa turbulência, ela quer dar num lugar, né? Ela quer chegar num lugar, ela quer muitas vezes trazer algo que ficou mal resolvido no passado, trazer algo à tona, né? Ela quer desfazer uma estrutura cristalizada, algo que não funciona mais para você, algo que já funcionou. Às vezes você está num relacionamento, num trabalho, num esquema de vida que funcionou por muito tempo e de repente não funciona mais. Só que a gente não percebe isso com tanta clareza. Começa a ter um vago, um mal-estar, mas aí algumas coisas ainda funcionam, né? Então tem um apego, né? E aí até que eu possa reconhecer que, olha, isso aqui não está mais funcionando, isso aqui não está mais atendendo o que eu realmente preciso, leva um tempo. Leva um tempo para você aceitar as mudanças. Que a principal marca do nosso mundo é a impermanência. Nada que você enxerga vai durar para sempre. Tudo está em constante fluxo, em constante transformação. E nós queremos agarrar que as coisas sejam permanentes. Mas nada aqui nesse mundo é permanente. E é nessa lei, que é uma lei espiritual, né, a impermanência, assim como a lei da gravidade é uma lei, né, da matéria, a impermanência é uma lei da consciência. Ainda que tudo ficasse igual, dentro de você também está tudo mudando o tempo todo, como um rio. E aí eu me lembrei de uma história que eu gosto muito, uma história oriental, que diz assim, tem duas versões, né? Vou contar as duas. Havia um rei que chamou todos os sábios e a corte de conhecimento lá que acompanhava ele e falou assim: olha, eu quero que vocês condensem toda a sabedoria que vocês estudaram a vida toda, né? Condensem isso para mim, por favor. E lá foram os sábios, depois de um ano voltaram
falava assim, olha, aqui ó, colocamos nesses 4 livros, tudo que a gente sabe está aí. E aí o rei falou assim, mas eu não tenho tempo para ler isso, eu não tenho vontade, isso aí é muita coisa, vocês precisam resumir mais, né? 4 livros não vai dar para eu ler. Aí passou-se um ano e os sábios voltaram com um livro, né? Falaram assim, olha, conseguimos aqui, né? Era 4, agora é 1, espero que Vossa Majestade possa ler. Ele falou, não, eu não tenho costume de ler, vocês é que são os eruditos aí, por favor, se puder resumir aí numa folha, quem sabe, prefiro. E eu queria sim, algo que pudesse me ajudar sempre, né? Então, um pedido ousado, né, do rei. E aí, os sábios voltaram então com uma frase, né, que era então a sabedoria deles condensada, uma folha. E a frase era, isso também passará. Então é uma frase que pode ajudar qualquer pessoa, em qualquer momento. Mas não no sentido de que, olha, essa perturbação que você está passando, espera que vai passar. Não é só uma espera passiva que esse ensinamento traz. Ele está falando de um poder que nós temos de soltar. Simplesmente soltar. É um soltar na consciência. Essa consciência, ela tensiona. Ela se tensiona na perturbação. E aí você fica que nem um disco riscado, tendo diálogos mentais intermináveis, tendo ciclos de pensamentos de preocupação completamente improdutivos, que não ajudam em nada no seu problema. E aí isso você pode soltar por meio da sua consciência. E o soltar, ele não é um fazer, ele é um deixar de fazer. Mas eu digo isso no plano interior, não é que você não deve fazer nada. Dentro de você, você pode encontrar uma paz soltando o problema, encontrando um lugar de relaxamento, né? Então, isso também passará, é para te lembrar que você pode soltar a perturbação. Nesse momento, aqui agora, você pode soltar. Quando você solta, como se você jogasse no rio um pensamento, uma tensão, uma raiva, uma vingança, uma indignação. Você solta. O que resta na hora que você solta? Você vai encontrar um estado pacífico. E essa paz, ela não é produzida, ela já está aí. Já existe um lugar de paz em cada um de nós. Mas que a agitação da mente e a contração da consciência, ela impede você de desfrutar dessa paz que já está aí. Porque quando você está passando por uma turbulência, você acredita assim, eu só vou ter paz na hora que isso acabar. Só vou ter paz na hora que o fulano fizer tal coisa. Só vou ter paz se eu for lá e falar para a pessoa tal coisa. E não. Talvez a situação se resolva depois, quando isso que você está imaginando acontecer. Mas a tua paz, você já pode ter agora. Né? Você já pode ir na direção dela. Através do soltar. Como a Elô estava fazendo aqui no exercício antes de eu entrar. Uma entrega, né? E você entrega para quê? Para quem? Você entrega aonde? Né? Nós só temos um lugar para entregar, né? A gente só pode entregar para a vida, para o poder superior, para o poder do Espírito, para o Espírito Santo. Bom, pode escolher o nome que você quiser, o nome que tiver mais conexão. Você faz essa entrega verdadeira do seu problema, para que a sua turbulência ela possa receber ajuda
do plano superior, do plano espiritual. Quando você faz isso, o seu sistema, né, corpo-mente, recebe um influxo de energia. E a inteligência superior trabalha através de você, soprando intuições, te guiando para o caminho certo, te dando a paciência que você precisa para atravessar. E um treino incontornável desse processo é a busca, quer dizer, o fortalecimento, né, do seu eu observador, da testemunha interna dentro de você. Você testemunha as ondulações da sua mente. Você dá um passo para trás. Lembre-se que o espírito é essa testemunha, que está no fundo da mente, que observa a mente, e que é intocado pelos problemas que aparecem na mente. O espírito, ele não se suja, ele não se contamina com as perturbações. Ele está além disso. Ele está num outro plano, observando a mente. E nós temos que, através da introspecção, posicionarmos a nossa atenção para esse lugar mais profundo. Esse lugar mais profundo que é como uma raiz, a raiz do teu ser, do seu espírito. E desse lugar, aí sim eu posso testemunhar o jogo da vida, a casa do jogo da vida que eu estou. A analogia de um jogo é muito útil, porque ela nos faz perceber que o espírito que observa, ele não é o corpo, ele não é a mente, ele é o jogador, né? E o corpo e a mente é a pecinha do jogo que está sendo movimentada. E o espírito forja a consciência através desses desafios. Quando a nossa consciência se contrai, né, por conta do medo, né, como eu falei, quando você vive desafios e o seu sistema entende que ele está sob ameaça, tem algo errado acontecendo, eu estou perdendo coisas, eu estou perdendo relações, as coisas estão se transformando, então não está acontecendo as coisas do jeito que eu acho que deveria acontecer. Então, tudo isso vai fechando, você vai entrando no medo. E o medo vai fechando a sua percepção, te deixando num estado de vigilância, num estado de sobrevivência, onde você para de confiar, onde você deixa de se abrir, você passa a acreditar que é necessário muito esforço, mas um esforço neurótico, né, para que as coisas se resolvam. Você passa a acreditar que são tarefas monumentais, que às vezes você não tem saída. E isso é um véu de ilusão na nossa mente. É um véu, é algo que te impede de ver a realidade. Mas o que é a realidade, então, Léo? Então, a realidade é que existe ali um presente disfarçado. Uma história também que eu gosto, que é a seguinte: havia um rei que todos os dias ele recebia lá na corte, né, as oferendas que faziam para ele, presentes vindo de condes e etc. Todo mundo ia lá tentar agradar o rei. E aí todos os dias vinha um maltrapilho, um mendigo, e dava uma maçã para o rei. E o rei, que podia ter tudo o que ele quisesse, recebia aquela maçã e não via muito valor naquilo, né? Mas falava, tá bom. E jogava a maçã assim, embaixo de uma árvore que tinha ali no pátio do castelo. E aquela maçã ficava ali, apodrecia, os bichos comiam, né? E aí o mendigo, ele fazia isso todos os dias. Todos os dias de manhã ele ia lá e dava uma maçã para o rei. E o rei jogava fora. E ele seguiu assim por alguns anos. Até que um dia
o rei ficou muito intrigado assim, né, com isso. Mas todo dia esse mendigo vem e me entrega uma maçã, e eu posso comer o que eu quiser, comer uma maçã que vem dele, né? E aí lá onde ele costumava jogar essa maçã, que era um lugar meio abandonado, ficavam os bichos embaixo de uma árvore, naquele dia um macaco pegou a maçã, né, do rei, que ele tinha acabado de jogar. E o macaco mordeu e sentiu algo duro, cuspiu uma pérola, né? Pegou e jogou no rei assim, né, com esse macaco. E aquilo chamou a atenção do rei, e o rei mandou os seus empregados irem lá, e quando eles chegaram nesse lugar cheio de folha suja, resto de maçã e tal, o que eles descobriram? Um tesouro, né? Porque havia ali centenas e centenas de pérolas que ele desperdiçou, né? E aí então esse mendigo, né, era um sábio, né, disfarçado, e deu essa lição no rei, que a maçã era a experiência de um dia, né? Um dia, experiências banais que a gente tem, ou as experiências que nos perturbam, aquilo que a gente olha e fala, puxa, não vejo valor, né, nisso, mas que dentro ali tinha uma pérola, né, escondida. E o rei, ele representa essa nossa consciência que atribui um valor superficial às coisas, que não sabe enxergar além, né, olhar além da matéria mesmo, né? Então fazer um olhar mais profundo para as coisas. E então essa história ela retrata esse lugar, né, que a gente visita nos momentos de turbulência, onde de fato quando estamos atravessando, não dá para ver a pérola. Você tem que atravessar no escuro mesmo, né? É difícil uma pessoa que está lá se separando, cheia de briga, assim, ela achar que isso é um presente na vida dela. Ela não vai ver nessa hora. Ela vai ter que esperar atravessar a turbulência, sofrer com paciência, né? Mas atravessar se lembrando do eu observador, para depois ela poder contemplar a pérola, né, que estava ali, que veio escondida, né, nessa turbulência. E o que acontece, né, quando isso de fato se dá, nós deixamos de nos revoltar com as perdas. Nós passamos a habitar um lugar de aceitação, de que as coisas aconteceram porque tinham que acontecer, não porque foi um erro seu, porque o outro errou de tal maneira, né? Mas aconteceu. Se o universo permitiu, se a lei do karma permitiu, é porque era para vivermos aquilo. E aí esse lugar de aceitação, ele vai então alquimizando a sua consciência, porque você, uma vez que você experimente isso, você vai poder ficar mais aberto e mais receptivo para as próximas vezes em que isso acontecer, porque não vai acontecer uma vez só. Hoje você está na casa da alegria, amanhã você está na casa da cura, depois você entra na casa das perdas, do envelhecimento, não sei. E aí isso também passará, né? Essa lembrança de que você pode soltar as suas tensões, de que você pode entregar isso, e aos poucos o caminho vai se abrindo, porque essa semente que eu estou falando, né, de consciência, então ela vem despertar a nossa capacidade de expandir o amor, de expandir a compreensão, né? Isso é a nossa então tarefa evolutiva colocada pelas turbulências. Certo, meus amigos? Então, já passei aqui do meu tempo. Quero saber aqui se eu posso conduzir agora um pouquinho de introspecção, Elô? É isso? E depois vem o passe? Ok, então se puder pôr uma musiquinha.